Oi, pessoal. Aula de ciências. As características dos seres vivos. Aqui diz que a variedade de seres vivos existentes na Terra é enorme. A gente viu como é que a gente chama essa variedade de seres vivos existentes na Terra. Vocês lembram qual é o nome? Biodiversidade, né? Ela é realmente enorme. Cachorros, passarinhos, lagartixas, pererecas, peixes, estrelas do mar, polvos, minhocas, formigas, musgos, bananeiras, samambaias, cogumelos e por aí afora. Eles vivem em diferentes ambientes e se relacionam entre si e com o meio ambiente onde eles vivem. Mesmo sendo muito diferentes entre si, todos os seres vivos têm características em comum que os definem como ser vivo. Né? Então, para a gente reconhecer um ser vivo, ele precisa ter algumas características que são comuns a todos. E é isso que a gente vai ver agora. O corpo de todos os seres vivos é formado por pequenas unidades responsáveis pela manutenção da sua vida. E essas unidades são conhecidas como células. Então, todo ser vivo tem que ter células. A maioria das células é bem pequena e só pode ser vista com a ajuda de lentes de aumento simples ou com microscópios, como a gente vê a nossa cientista ali do ladinho, observando uma célula humana. Ali do lado dela tem a foto, de uma das células do nosso corpo, né? Nosso corpo é formado por muitas e muitas células e essa foto foi feita com a ajuda de um microscópio e mostra células de parte da boca aumentadas cerca de 420 vezes. Logo abaixo do texto que a gente leu há pouco, a gente vê ali células sanguíneas, né? Que só podem ser vistas também com a ajuda desse aparelhinho chamado microscópio, que aumenta muitas e muitas vezes o tamanho real das células, que são minúsculas, mas nem todas as células são microscópicas, mas isso a gente é assunto para outro dia. Então, todo ser vivo tem que ter célula. As células são blocos de construção da vida, sim. Tal como os tijolos de uma casa, as células são as peças que constroem todos os seres vivos. Outra característica comum aos seres vivos é que todos passam pelas mesmas fases. Crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Todas essas fases a gente chama de ciclo da vida ou ciclo vital, que são as diferentes fases da vida de um ser vivo. O ciclo de vida varia de uma espécie para outra e até mesmo dentro de uma mesma espécie. Por exemplo, uma árvore que pode durar até 400 anos, não quer dizer que todas terão o mesmo tempo de vida, assim como qualquer outro ser vivo. O ciclo de vida também pode ser diferente quanto à sua duração, né? Alguns seres podem durar minutos e outros centenas de anos. Uma das características básicas da vida é a capacidade de responder a estímulos do meio. Como assim responder a estímulos? Vou dar exemplos para vocês. Se nós estamos no escuro e alguém acende a luz, a nossa reação para esse estímulo da luz é fechar os olhos, porque a luz incomoda. Se a gente é estimulado por um cheirinho gostoso de comida, a nossa reação é salivar, né? Porque o corpo já vai se preparando para se alimentar. Nós precisamos da saliva para, mastigar e ingerir esse alimento. Mas não somos só nós, seres humanos, que reagimos ao estímulo dos meios. Outros animais também reagem a estímulos do meio. Como, por exemplo, esse cãozinho que está reagindo, ele está todo feliz. Né? Que motivo seria esse? Quais são os estímulos para toda essa reação? Talvez a comida, talvez o carinho, água, passear. Mas a reação a estímulos do meio não é uma capacidade só dos animais, sejam eles humanos ou não. As plantas, apesar de não terem locomoção, de não se locomoverem como os animais, elas também produzem movimentos de diversos tipos. Esses movimentos podem ser, por exemplo, quando elas estão em crescimento, quando elas vão em direção à luz, como por exemplo a flor do girassol, que ela gira em direção à luz, assim como outras plantas.
Então, elas se movimentam também. E elas têm diversos tipos de resposta a estímulos do meio também. Elas também reagem a estímulos do meio, embora não sejam tão rápidos e evidentes como acontece nos animais, sejam eles humanos ou não. Um exemplo é essa plantinha que está ali em cima, no cantinho direito da tela, né, conhecida como dorme-dorme por alguns. Ao estímulo, toque ali do dedo, a reação dela é se fechar. Né? Para que ela faz isso? Para se proteger de possíveis predadores, como as formiguinhas, por exemplo. Abaixo nós temos uma planta carnívora. Ela também está ali, né, reagindo a um estímulo. O estímulo foi o toque da mosquinha, que estava no lugar errado, na hora errada, e estimulou essa plantinha a se fechar, e agora ela vai servir de alimento para essa planta. A partir de agora, vocês vão assistir um vídeo que fala um pouquinho mais sobre essa plantinha dorme-dorme, né? Que infelizmente já não é mais tão vista na nossa região. Vamos lá conhecê-la então. Vocês conhecem essa planta aqui? Eu conheço como dormideira, tá? Mas o nome científico dela é a Mimosa pudica, que é uma plantinha onde quando a gente toca ela, ela dorme, ela fecha, tá vendo? Com certeza vocês já brincaram com essa plantinha, né, gente? É uma plantinha da infância de todo mundo, que só em tocar ela fecha. Agora o mais interessante é por que essa planta se fecha quando a gente toca. Na verdade, isso aqui é uma estratégia de defesa, tá? Que essa plantinha encontrou para quando vier um predador se alimentar dela, ela se fechar e aí fica mais difícil para ele comer, ou não fica pelo menos tão atrativo. Olha só como que essa aqui ficou bem fechadinha. Tinha até uma musiquinha que eu cantava quando era criança, que era dorme, dorme, dormideira para acordar segunda-feira. Ela é muito linda, gente. Eu amo essa plantinha. Pois bem, pessoal, espero que tenham gostado e estudem bastante para realizar as atividades propostas pela professora. Beijos!